físico ou e-book? Esse é um dilema que vive na cabeça dos leitores. Os livros digitais chegaram com mais força no Brasil em 2012 e daí em diante viraram uma grande aposta das editoras. Em 2020, os conteúdos digitais representavam 4% do faturamento das editoras brasileiras. O primeiro livro digital foi publicado em 1993 e se chama Do Assassinato como uma das Belas Artes, de Thomas Quincy. Em 1995, a Amazon começou a vender esses livros através da internet. Com a difusão dos e-readers, o Kindle sendo mais conhecido, os e-books se expandiram ainda mais. Eu posso falar mais do Kindle, que é uma ferramenta que eu conheço mais, que sugere opções ao leitor até de armazenamento para começar, né, de acesso, e as obras, até muitas têm sob assinatura, então você pode, por exemplo, não necessariamente comprar à la carte o livro, você pode ter uma assinatura e ter essa variedade disponível a qualquer momento, mas eu ainda também, como leitor, ainda prefiro o físico, mas no digital grandes vantagens vêm nesse sentido. A pandemia foi um marco para a literatura digital. O consumo de e-books cresceu muito em 2020. Segundo pesquisa desenvolvida pela Nielsen para a Câmara Brasileira de Livro e para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos aproximadamente 8,7 milhões de e-books e audiolivros em 2020, contra 4,7 milhões em 2019, tendo um aumento de 81% de um ano para o outro. Em 2024, a era da literatura digital segue crescendo, e isso se dá muito pela facilidade que o e-book dá ao seu leitor. Em apenas um dispositivo, você consegue armazenar mais de 100 livros, e sem contar que não precisa carregar peso. Mas, se a bateria acabar, os livros físicos não têm esse problema, além de que eles oferecem ao leitor uma experiência sensorial, o cheiro, o segurar o livro e o poder ter as palavras ali tão perto de você. Na carinha a capa, ver se a capa é dura, se não é dura, o cheiro do livro, né, o efeito de andar com aquele livro no transporte público, o efeito daquele livro caminhar com a gente, tira da bolsa, bota na bolsa, né? Tem uma relação de muita afetividade com o objeto livro, que muitos estudantes não percebem logo, ou demoram a perceber, porque acabam entrando num automatismo da necessidade de um acesso para uma leitura, para uma prova, para um estudo, e infelizmente a gente é vítima também dessa rapidez, dessa sociedade imediatista em que o livro, o objeto livro, vai perdendo lugar em função muito do custo e do acesso, né? No coração dos leitores, o livro físico ainda é o preferido, porém, o e-book ganha em praticidade. Ou pelo menos é isso que pensam as pessoas que entrevistamos. Gosto dos livros físicos, né? A gente tem aquele vício do cheirinho do livro novo, mas atualmente eu tenho preferido os e-books. Livros físicos. Livros físicos, com certeza. Eu prefiro ler o livro físico, mas eu leio mais no e-book, por incrível que pareça. Eu particularmente prefiro ler livros físicos porque eu sinto que eu consigo prestar mais atenção. Eu prefiro o livro físico até pro trabalho da faculdade. Eu acho mais fácil de ler, assim. Eu prefiro livros físicos por uma questão porque eu tenho dislexia, então é mais fácil para acompanhar e etc. Eu particularmente prefiro ler e-books a livros físicos. Físico, com certeza. Para mim, ler é se distanciar do digital. Na quinta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, 54% das mulheres eram leitoras de livros e 51% eram leitoras de livros digitais. Já os homens, o número de leitores de livros digitais é maior em relação aos leitores de livros físicos. Ainda segundo a pesquisa, o grupo que mais lê livros em edições digitais são os jovens entre 18 e 24 anos, seguido dos adultos entre 30 e 39 anos. Entre as principais motivações para ler um livro estão gosto pessoal, crescimento pessoal, distração, exigência escolar ou da faculdade. Mas, entre leitores de literatura, 38% leram o último livro de literatura por gosto. Assim como os livros físicos têm questões específicas em seu processo de fabricação, os e-books também têm as suas particularidades, como conta o designer de edições digitais da editora Sextante, Pedro Weinstock. Tem alguns livros que é muito difícil a adaptação para o digital e aí você acaba entrando em formatos diferentes de e-book. O e-book tem formato refluível, o layout fixo e o print réplica. Os livros que acabam sendo mais experimentais ou mais ilustrados, alguns livros infantis que tem muita ilustração,
acaba tendo uma dificuldade muito grande em adaptar. Em compensação, tem alguns outros livros que são, apesar de serem infantis ou terem muita ilustração, a gente consegue adaptar sem grandes complicações. Quando o livro ele segue, digamos, um padrão da editora, que aí ele já tem a mancha, tem as diagramações padrões, ele é relativamente mais rápido de ser adaptado. A gente segue a nossa rotina de trabalho, digamos assim, a gente recebe o arquivo do editorial, que é no programa de edição, que é o InDesign. A gente usa a conversão dele para fazer como se fosse uma versão base, e em cima dela a gente vai elaborando e fazendo os ajustes necessários para funcionar assim, de fato, da melhor forma digital, digamos assim. Os livros físicos possuem características específicas e diferentes entre si, como capa dura, capa comum, orelha, detalhes da capa em alto relevo e muito mais. Já no livro digital, essas características existem em maior parte na diagramação e na possibilidade de um dinamismo na leitura. Tem alguns formatos que são uma versão específica de PDF, que gera uma interação diferente, e temos em formato EPUB em si, que aí tem o EPUB 2 e o 3, que são os mais populares, que é o que você consegue ter alguma maleabilidade na diagramação. Quando você parte para o formato que é mais próximo ao PDF, o PDF em si, ele é mais blocado. Você não consegue ter quebras de página sem você querer, você não consegue interagir, não consegue ampliar a imagem, está tudo como se fosse uma grande unidade só. Quando você está mais no arquivo em EPUB em si, você começa a desdobrar as interações. Um exemplo do EPUB 3, você consegue botar um pop-up dependendo do leitor, dependendo da versão do Kindle que o usuário tem. Só que você gera um problema que nem todo mundo que tem essa versão do Kindle, às vezes não tem uma interação tão boa, ou não funciona. Para o jovem leitor que está naquele final de faculdade, ou final da escola, que está querendo começar a ler por hobby ou por prazer, dá um dinamismo para a leitura que eu acho que atrai. Segundo um estudo realizado pelo Pew Research Center, centro de pesquisa em Washington, D.C., nos Estados Unidos, a quantidade de pessoas que leem livros de papel não se alterou significativamente. A grande questão é se os reflexos do uso dos livros digitais já chegaram aos brasileiros, ou não foram vistos impactos na sociedade e na produção de livros físicos. Eu acho que as pessoas têm mais acesso, mas eu não sei se é possível mensurar que elas estão lendo mais. Eu acho que elas estão lendo resumos, elas estão lendo pequenas partes e a gente perde a noção do todo, a gente perde a noção do contato com a leitura, do hábito realmente da leitura em função de rede social, de outros interesses que a gente tem, que consomem bastante nosso tempo, né? Na letras, né, pensando o universo do estudo de letras, são alunos que passam períodos e períodos sem contato com a materialidade do livro, que é o objeto maior do estudo da palavra, né? O objeto maior da existência do estudo de letras e desse estudo sobre as letras. Então, a gente está cada vez menos vendo a letra em papel, né? Ainda que existam opiniões divergentes sobre o assunto, a produção de livros no Brasil sofreu uma queda de 8% comparada ao ano passado, segundo a Folha de São Paulo, o que pode ser um reflexo desses novos hábitos de leitura. A tendência ainda do digital que esperávamos antigamente não chegou, não. O impresso continua sendo prioridade ao leitor. É fato que o consumo de livros aumentou muito após a pandemia, mas, mesmo com a massificação dos e-books, os livros físicos ainda estão muito presentes na vida dos leitores.